Salve, salve! Esse é o Vem Pra Mesa, o podcast número 1 do mercado imobiliário. Eu sou o Sérgio Langer e hoje tenho o prazer em receber Marcelo Antoni, corretor de imóveis aqui em Portugal. Marcelo, Sérgio, finalmente, prazer. hein? Finalmente. Quero que Finalmente, você vir para Portugal para a gente conversar. muito legal. Estou aqui com o Marcelo Antoni, agora corretor de imóveis em Portugal. Então você que está nos acompanhando no YouTube, deixa o seu like, siga o nosso canal. Você que está no Spotify também, deixa a sua avaliação. Siga no canal, se inscreva no canal, que toda semana tem um episódio novo para você. E Marcelo Antoni dispensa apresentações, um ator super reconhecido, premiado na TV, cinema, teatro. Marcelo, como é que você entrou no mercado imobiliário? Como é que você caiu no mercado imobiliário, escolheu o mercado imobiliário? Bom, primeiro, prazer estar aqui no seu podcast mais visto nesse segmento do mercado imobiliário. Estou no nicho certo para poder falar isso. Bom, é uma história um pouco longa, vou tentar resumir aqui, encurtar. Moro em Portugal já há 6 anos e meio, né? Vim aqui para fazer uma novela e nunca mais, confesso que eu fiz essa novela e nunca mais trabalhei nesse mercado aqui em Portugal. Fiz 2 trabalhos esporádicos no Brasil, um na HBO Max e outro na Amazon Prime, mas foram trabalhos pontuais, em 6 anos e meio é muito pouco, né? E eu sou uma pessoa que tem uma esposa que é muito empreendedora também, nós somos bastante empreendedores e gosto de uma vida pacata, confesso, gosto de não fazer nada, legal? Mas a vida não é feita disso, nós temos que correr atrás para poder focar a nossa vida e ter o nosso sustento. Nesse meio tempo de vida aqui em Portugal, nós acabamos tendo muitos conhecimentos, né? E fazendo muitas amizades. Eu conheci um amigo meu que tinha uma imobiliária muito pequena aqui e nessa minha vontade de conhecimento, eu sou uma pessoa muito curiosa, né? Eu tenho uma alma de jornalista também, enfim. Eu estava a fim de me diversificar, assim, de entrar em nichos diferentes. E eu conheci meu amigo com essa imobiliária pequena, eu conversando com ele sobre a minha, não digo medo, mas assim, uma apreensão de querer poder também fazer um dinheiro aqui em Portugal, sabe? Não depender do dinheiro que eu amealhei ao longo da minha carreira no Brasil. E como ele tinha essa imobiliária aqui em Portugal, no conversa vai, conversa vem, nós fizemos um deal, que foi o seguinte: eu queria conhecer, assim como se fosse um laboratório para um novo personagem de uma novela, eu pedi, com a anuência dele, de acompanhá-lo nos trabalhos dele, que era muito pouco, mas para mim era o suficiente. De visitar certos imóveis e tal, ver como é que era essa vida de corretagem. E foi assim que eu fiz. Nesse meio tempo que eu estava fazendo isso muito esporadicamente, uma amiga da minha mulher, falando com ela, perguntou de mim: e o Marcelo, como é que tá? O que ele tem feito? Aí a Carolina, minha mulher, falou para ela: não, o Marcelo está agora tentando ver como é que é esse mercado imobiliário, através de um amigo dele, que tem uma imobiliária X. E ela falou assim: não, o Marcelo não pode ficar nessa imobiliária X. Marcelo tem que ir para a The Agency. Tem que conhecer a The Agency. Eu tenho um amigo meu que trabalha lá, vamos fazer essa conexão. E foi assim que aconteceu. Eu fiz um video call com esse meu amigo e acabei acabei conhecendo o trabalho da The Agency e esse meu amigo me apresentou ao Aires Neto, que é o CEO, o manager da The Agency Portugal. E nós tivemos uma sinergia muito forte, porque ele é um brasileiro carioca que nem eu, e eu descobri que nós tínhamos a mesma idade e morávamos a 400 metros um do outro. Na infância? Na infância. Ele morava no Parque Guinle, que é em Laranjeiras, Largo do Machado, e eu morava no Catete, a 2 ruas do Largo do Machado. Só que nós obviamente, nunca nos encontramos. Mas, enfim, tudo isso para dizer que teve uma afinidade, né, de gostos e tudo. E recebi esse convite oficial para entrar como corretor da The Agency, e onde eu, enfim,
foi daí que se deu o início de tudo. Que ainda é recente, que é muito novo. É muito recente. Na verdade, deve ter 5 meses que isso aconteceu. 5 meses da The Agency. Desde a minha entrada na The Agency. E nessa outra imobiliária você ficou quanto tempo? Fiquei 1 mês. 1 mês. Um mês e meio. Foi muito pouco, foi uma ligação assim de destino. Então, inclusive, obviamente, é um tempo muito curto para se explicar isso, porque eu tenho um lado muito místico muito forte, né? Eu acho que tem alguma força superior que guia o destino da gente, obviamente, a partir de uma ação nossa. Se não tiver ação nossa, o universo não vai ajudar, não. Mas a partir do momento que você tem uma ação, uma iniciativa, o universo conspira para que você seja colocado no lugar certo para que esse jogo continue. Eu me lembro quando saiu essa notícia que Marcelo Antoni virou corretor de imóveis no Brasil, compartilhado em diversos grupos, eu recebi, todo mundo postando. E aí eu vi a matéria da Record também, que foi feita aqui, saiu lá no Brasil um domingo. Sim. Eu falei, pô, um dia eu vou gravar com o Marcelo. Falei assim, pensei assim, quero trazer o Marcelo pro Vem Pra Mesa. E eu não imaginei que ia ser tão rápido, que a gente ia criar essa conexão. Até o nosso encontro também. Até o nosso encontro foi rápido. Estivemos juntos lá em Milagres, lá em Alagoas. E você me falar que grande parte do que você está estudando vem do meu Instagram, eu fiquei muito contente. Sim, sim. Você é uma referência, Sérgio. Assim, porque, assim, quando eu entrei para a The Agency, eu senti uma necessidade de poder usar o meu Instagram para divulgar isso, claro. para atrair clientes para o meu trabalho. E, claro, que eu imaginava que ia ter uma repercussão, mas eu confesso que não imaginei o tamanho da repercussão, porque eu fiz um vídeo, de certa forma, despretensioso na minha casa. Eu estava de tarde em casa, me lembro, inquieto ainda, porque não tinha divulgado da maneira correta a minha entrada na The Agency, na corretagem, e aquilo ficou me perturbando, e eu falei assim, cara, eu tenho que fazer uma coisa que seja legal. E eu acredito muito que quando as coisas partem de dentro para fora, elas têm resultado. É o que eu falei, né? O universo conspira para que as coisas se encaixem da maneira que ela tem que ser. Eu peguei um blazer, botei, pedi para minha mulher fazer um corretivo no meu olho, na olheira, peguei meu ring light, posicionei, botei até uma luz errada, botei uma luz amarela, eu estava bem amarelado no vídeo. Botei no meu telefone com um aplicativo que tem um teleprompter. Fui na inteligência artificial, fiz uma pesquisa de texto que eu poderia falar, adaptei a minha situação, botei o tempo certinho do teleprompter e fiz umas 6, 7 vezes, né? Porque a gente erra, até que vai o bom e dá o certo. Lancei esse vídeo e, como eu falei, uma repercussão enorme. Midiática. Eu virei notícia no Brasil. As pessoas ligavam para mim falando, só falam de você aqui no Brasil. Sim. Entrei até na CNN ao vivo. Eu dei entrevista para todo e qualquer tipo de mídia no Brasil. Isso foi muito importante em vários fatores. Assim, para a minha nova carreira, para a própria agência e para o futuro que eu estou tentando construir, né? Que, consequentemente, vem tudo aquilo que um corretor espera num trabalho como esse, que são clientes, né? E você, desde criança, quis ser ator? Como é que foi a sua entrada nesse segmento aí? Não, a história é muito longa, eu vou de novo tentar condensá-la aqui, e voltando e entrando nessa parte mística também. Nunca pensei em ser ator. Na verdade, é engraçado o que eu vou falar, porque eu sou o filho mais velho de 3, meu pai é funcionário público aposentado, minha mãe é dona de casa. Eu, quando passei para a faculdade da Gama Filho, uma faculdade particular que eu tinha na Piedade. Eu ia ser jornalista, na verdade, né? Só que depois do 3º período eu tive que abandonar a faculdade, porque eu morava em Niterói, a faculdade era na Piedade, uma faculdade muito cara. Meu pai não tinha condição de pagar, meu irmão do meio também tinha passado por uma particular, enfim, eu optei por desistir da minha
carreira, abandonei a faculdade. E isso eu estou falando com 20 anos de idade. 20, 21, 19, 20, 21, não sei ao certo, mas por aí. E fiquei uns bons 3, 4 anos sem fazer absolutamente nada na minha vida. Eu morava em Niterói, e a vida ia passando, e meu pai, numa certa cobrança, e aí da vida... Meu pai me deu muito... Minha família me deu muito amor na minha vida, mas não me deu as armas para poder enfrentar essa vida. Então eu me via muito sem armas para poder enfrentar a vida de uma maneira de peito aberto, que hoje eu me sinto capaz de fazer isso. Enfim, a duras penas. Mas enfim, naquela época, com 20, 21, 22, 23 anos, que era uma fase decisiva, eu pensava comigo mesmo, cara, eu vou ser o motorista de madame ou o caseiro de algum amigo com dinheiro. Era essa perspectiva que eu vislumbrava para mim. Porque eu não fazia nada, não tinha nenhuma especialidade, não tinha dinheiro para absolutamente nada. Tinha amigos que até tinham dinheiro, que tinham seus carros, e final de semana iam para as boates, e no domingo todos na praia, depois da noitada do sábado, eu falo, pô, fiquei com 3, fiquei com 2, bebi isso, bebi aquilo, meu carro, isso, aquilo. E eu só escutando, né, porque eu pegava carona para ir para a praia e pegava ônibus. Não tinha dinheiro nenhum. Eu pegava, para pegar R$5 da minha mãe para andar de condução era difícil, entendeu? E não tinha, como eu disse, essa motivação para poder correr atrás, né? Sempre muito fragilizado. Enfim, eu tinha esse panorama na minha vida. E aí, como eu era muito místico, sempre fui muito místico, sempre gostei das coisas, dos mistérios da vida, as coisas esotéricas e tal, eu comecei a fazer um pouco de astrologia por conta própria. E eu estou falando de uma época, Sérgio, que não tinha internet, né? Não tinha nada, não tinha telefone celular, não existia nada disso. Você comprou livro e foi estudar? Sim, comprava livros, um livro aqui, outro livro aqui, pegava um livro de um amigo e fui juntando uns 4, 5 livros assim. E numa época onde a gente tinha um computador que era aquela caixa grande com as letras verdes, com aquele barulhinho de internet ainda... Sim. E aí eu comecei a me interessar por isso, gostei, comecei a ler, porque passa pela matemática, mas os livros também davam as questões já matemáticas prontas, era só associar uma coisa a outra. E eu me lembro que nasceu a filha de um amigo meu, eu falei, Zélie, que é o apelido dele, Zélie, me dá o horário da tua filha que ela nasceu. Eu já sabia o local, o horário, né? E era só fazer as contas lá. Você foi fazer o mapa? Fazer o mapa. Fiz o mapa dela, não um mapa profundo, tá? Com trânsitos, não, nada disso. Só o básico, a posição dos planetas nas casas. Básico mesmo. Fiz o mapa e fiquei curioso para saber se eu tinha feito certo. Eu não sabia como. Aí eu vi que tinha um amigo tinha um programa de mapa astral com disquete, né, para botar. Fui na casa dele, botei os mesmos dados, botei o disquete, o resultado que deu no computador era idêntico ao que eu tinha feito manualmente com as minhas próprias contas. E eu falei, pô, cara, aquilo me deu uma sensação de... Achei o que eu quero fazer. Porra, cara, não vou ser mais motorista de madame, não vou ser mais caseiro, vou viver de mapa astral, vou ser um astrólogo. Mas isso era anos 90 ou já anos 2000? Início dos anos 90, tá. Final dos anos 80, início dos anos 90. 89, 90, 91, por aí. E aí eu me lembro que um aniversário meu, uma tia minha me deu, sabe quando ela dá presente com dinheiro assim, escondidinho, assim no canto? Me deu R$100 e eu pude comprar uma mesa de arquiteto, aquela mesa que inclina, sim, assim, sim. Né? Uma mesa que era R$150, eu acho que me lembro. Aí eu comprei aquela mesa, me enfiei dentro do meu quarto, botei os livros de astrologia que eu tinha, comprei umas folhas, comprei um banco e me senti pronto para produzir alguma coisa na minha vida. Mas aí eu pensei assim, porra, tudo bem, eu vou fazer mapa aqui, vou estudar, começar a fazer, mas como é que eu vou pegar, hoje, fazendo correlação com o cliente, como é que eu vou conseguir clientes para fazer isso aqui? E aí eu fui nos classificados, né, no jornal. Quem é novo aqui não sabe, classificado é jornal é aquilo que vendia na banca, né? Aquela coisa de papel que vendia na banca, sujava o dedo, e que você via opções de várias coisas, de serviços, enfim.
E eu vi que tinha um curso profissionalizante de astrologia, que era um curso fornecido profissional, o melhor do Brasil. Você se formava astrólogo em 4 anos de curso, mais 2 de mestrado. Em 6 anos Caramba. você saía... É um curso bem profundo, eu fiquei completamente assim, meu Deus, estou doido para fazer esse curso. Quero fazer esse curso. E depois disso tudo arrumado, eu mirei em fazer esse curso. Só que eu não liguei para o curso, eu queria ir lá. Aí eu pedi R$5 à minha mãe para pegar um ônibus para ir para o Rio de Janeiro. Faltei ali no Largo do Machado e fui andando até quase à beira com o Cosme Velho, que o Cosme Velho é um bairro contíguo a Laranjeiras. E o prédio ficava ali bem no finalzinho das Laranjeiras. E cheguei lá, tinha um prédio de 3 andares, olhei aquilo, assim, me vislumbrei lá dentro, né, todo aquele sonho. Quando eu vi no mural da parede os cursos, o que dava de formação, e no final tinha os valores. E os valores eram iguais aos valores que eu tinha deixado a faculdade Gama Filho, porque eu não tinha condição de pagar. Só para abrir um parênteses, meu pai, obviamente, falou, ele tinha um budget que ele podia dar para mim, mas que não, era pouco, mas que eu imaginava que pudesse ser o suficiente para poder pagar esse curso de astrologia, qual, para minha surpresa desagradável, não foi possível, porque o valor era igual ao da Gama Filho, e eu fiquei completamente desanimado e Não fez. Não fiz o curso e falei, bom, vou voltar para casa. Só que eu lembrei que eu tinha um amigo que estava fazendo curso de teatro na CAL. A CAL é a Casa das Artes Laranjeiras, que apesar de ser Casa das Artes Laranjeiras, era no Cosme Velho, que é do lado. E eu sabia que ele estava fazendo um curso lá e tinha carro para voltar para Niterói. E eu falei assim, pô, vou economizar R$2,50 e vou pedir essa carona a ele, enquanto ele está fazendo o curso dele, espero ele acabar o curso e volto. E fui para CAL, subi, nunca tinha ido lá, um lugar lindo, no meio da Mata Atlântica, no Cosme Velho. Quando eu cheguei lá, escuto aquela barulhada, né, de teatro, né, o pessoal berrando, correndo para lá e para cá. E eu comecei a conversar com o recepcionista, e o recepcionista falou se eu tinha vindo para matricular no curso de ator. Eu falei assim, não, vou esperar meu amigo. Não, porque hoje é o último dia de matrícula do curso de ator. Aí eu fiz a pergunta que foi a decisiva da minha vida, que eu perguntei, quanto é que é esse curso? E ele me deu um valor que eu queria Estava dentro do budget. ter encontrado na astrologia, e estava dentro do budget. Aí eu falei, quer saber? Vou fazer esse curso. O recepcionista é um bom vendedor. E foi assim que eu... Ele te ganhou pelo gatilho da escassez. Exatamente. E foi assim que eu virei ator. Os astros conspiraram para que eu virasse ator. E não foi uma coisa... o que eu falo, inclusive eu falo muito nas minhas palestras, que eu gosto de iniciar com essa minha história de vida, para depois entrar profundo na coisa da corretagem. Porque foi um movimento interno muito forte meu. Eu não quis ser ator, eu quis ser astrólogo. Só que eu acredito numa coisa superior que guia a gente, que leva a gente para onde tem que ser, como se fosse quase um jogo. Entendeu? Eu fiz tive um movimento interno meu, forte, verdadeiro. Quando eu pus ele em prática, o universo parece que entendeu e falou assim, ele entendeu o jogo. Então você vai passar de fase, mas você não vai para cá não, amigo, você vai para cá. Porque eu entendi essa fase. E não era para onde eu tinha que ir para outro lugar. E eu vejo claramente que foi assim que funcionou comigo. Tanto é que depois, até a minha própria vinda para Portugal foi assim, eu estava mirando ir para Orlando, na Flórida. Eu ganhei o Green Card americano, estava de saco cheio de morar no Rio de Janeiro, estava com muita criança para criar, não queria criar essas crianças no Brasil de jeito nenhum. Estava a fim de ir para um país decente, que pudesse dar dignidade de criação. E quando eu tomei essa decisão interna de ir, conseguir o Green Card, quando eu estava pronto para ir, o universo fez assim, entendeu, ele entendeu o jogo. Só que você não vai para os Estados Unidos não, você vai para Portugal. E em seguida veio o convite para fazer novela em Portugal, entendeu? E da mesma forma foi quando eu virei corretor. Foi um movimento interno meu de querer me transformar, de querer me reinventar. Procurei um amigo que tinha uma imobiliária X pequenininha, fui para lá humildemente
entendeu? E parece que o universo falou assim, entendeu o jogo. Só que você não vai para aí não, amigo, você vai para cá, ó. Pá! É isso, e foi assim que enfim, foi assim que eu virei ator, né, nessa história, e depois foi assim que eu entrei nesse mundo da corretagem. Agora, são duas profissões que eu ando em paralelo, porque são duas profissões que me permitem trabalhar até a minha passagem, até eu sair dessa vida terrena. Eu posso trabalhar velhinho como ator e como corretor. Agora, na dramaturgia, é certo falando dramaturgia? Na dramaturgia você tem o teatro, você tem o cinema, você tem televisão. Muita gente acha que é só glamour, é só televisão, mas a maioria dos atores tem que começar lá de baixo. E aí eu faço até um paralelo com a corretagem. Muito corretor acha que não, vou entrar já no mercado de luxo, vou vender casa de milhões, mas não é assim, né? O que você pode comparar os dois? É que nem jogador de futebol. Né? A maioria não ganha tudo aquilo. Eu quero ser o Neymar, quero ganhar milhões, mas não, é um universo talvez de 3% de 100. Entendeu? Existe uma turma enorme que trabalha com teatro. Eu por exemplo, quando eu trabalhava com teatro, iniciei, eu comecei pelo teatro, né? O pipoqueiro ganhava mais que eu. Eu já fiz peça onde era eu e mais dois atores só em cena, onde tinha um espectador. Uma pessoa. Se tivesse 3 era muito, era mais que em cena. Então é uma luta, não é muito trabalho e de uma certa forma muita sorte o que aconteceu comigo, mas ao mesmo tempo uma sorte derivada também dos desígnios do universo, mas não deixa de ter por trás um certo trabalho da minha parte. Eu tive que trabalhar muito, ralar muito, né? Eu achei que eu fosse ser o ator de teatro que eu fazia comercial, eu fazia figuração em comercial da Mil, por exemplo, não sei se tem esse plano de saúde hoje. Então, eu botava jaleco com a prancheta e passava no fundo, assim, cruzava assim. Eu vi, olha lá, eu passei. Eu ganhava R$100 30 dias depois. E aquilo para mim era dinheiro. Era dinheiro, me lembro hoje, nitidamente, eram R$100. Eu pedia R$5 para minha mãe andar de ônibus. Então, se eu ganhava R$100 num comercial, para mim era muito. Era uma festa. Mas eu percebo que era uma coisa limitada. E eu percebo que hoje em dia a maioria de vários amigos que eu fiz na época que eu entrei no teatro, que estão até hoje nessa luta. No teatro? No teatro, tentando lutar, vivendo do seu dinheirinho, indo de ônibus, voltando. Como que é a entrada na televisão, principalmente Globo? Como que é esse passo de sair de um público menor e ir para a massa? Bom, é inacreditável. Mas como é que foi? Também é nessa mesma seara são os astros. Você não vai, você vai para cá. Foi a mesma coisa. Eu só tenho a agradecer, mas enfim, é o que é. Tem uma coisa realmente comandando aí. E ainda vai vir mais coisas, né? Com a The Agency que a gente ainda vai falar sobre isso. Com certeza. Eu como todo ator, eu deixei meu currículo na Globo. Né? Mas engraçado, eu só deixei meu currículo na Globo depois de passar por muita experiência no teatro. Eu não virei ator ou poderia ter entrado na Cal quando eu entrei e já deixar meu currículo na Globo, como muita gente faz, aliás. Você sabia que ainda não estava pronto. Você quer ser médico, você tem que estudar para ser médico, né? Você já não vai operar, né? Você vai iniciar medicina e já operando? Não. Eu tinha que fazer certos trabalhos. Então eu fiz a Cal, depois saí, participei de vários grupos de teatro, peguei meu registro profissional, onde eu pude, aí, depois de um tempo de luta, mais uns 3, 4, 5 anos, deixar meu currículo na Globo. Deixando meu currículo na Globo e conhecendo já nesse meio tempo... Currículo impresso, papelzinho? Papelzinho. Uma coisa parecida com corretagem é o nosso networking, né? Você tem que conhecer as pessoas para ser visto e poder ser chamado para os trabalhos. E eu fui chamado para fazer um teste para uma minissérie chamada Incidente em Antares, que era para ser filho do Paulo Goulart. Fui fazer esse teste, fiz esse teste, foi um teste muito bom. Foi o Tônio Carvalho, que é uma pessoa que administra lá o departamento de elenco da Globo. Acho que hoje não mais, mas na época era ele.
E depois eu recebi a resposta de que eu não tinha sido escolhido porque quem foi escolhido foi o Paulo Goulart Filho, por motivos óbvios. Parecia mais com o pai. O próprio filho foi no papel. Mas eu fiz um teste tão bom que o Tony Carvalho me chamou para fazer a oficina de atores da Globo. Que na época a Globo, eu estou falando de 94, tá? 1994. Eu me lembro bem porque foi uma época marcante por 2 episódios. A Copa do Mundo ganha pelo Brasil e a morte do nosso Ayrton Senna. E eu morava em Niterói ainda. Voltei para morar em Niterói, na casa dos meus pais. Fiz 3 meses de curso de oficina, onde foi sensacional esse curso, já com uma certa bagagem no teatro. E um dos meus trabalhos na oficina chamou a atenção de um dos maiores diretores da Globo, que é hoje já não mais, o Luiz Fernando Carvalho. Ele me chamou para me conhecer, por causa de um trabalho que eu fiz nessa oficina. Quando eu cheguei para conhecer, ele falou... Aí eu falei, pô, por que um? Ele falou, não, porque eu estou fazendo um remake de Irmãos Coragem, que é só jagunço, né? E eu não estava com cara de jagunço, eu estava com cara de garoto, limpo, garoto mesmo. Não tinha como fazer. Apesar do trabalho que ele me viu bom, ele falou, poxa, obrigado, é legal te conhecer, mas valeu, não é o que eu pensava e tal, tchau. Aquilo ficou, pô, caramba. Enfim. E aí, depois de um tempo, eu namorei uma garota que hoje é uma das grandes diretoras, aí já foi da Globo, já saiu, mas na época ela trabalhava no departamento de elenco. 2 anos depois desse episódio que eu relatei agora, da oficina, ela ligou para mim, trabalhando já no departamento de elenco, e falou para mim, Marcelo, e eu estava fazendo uma peça, essa peça de 2 atores, onde era uma peça de um autor inglês chamado Harold Pinter, onde eram 2 assassinos que ficavam num porão com um monta-cargas aqui. O monta-cargas é aquela que leva comida da cozinha para o sótão, e os dois bandidos ficavam aguardando chegar uma mensagem para a próxima missão de matar alguém. Né? Através disso rolava um diálogo um pouco surreal entre o teatro do absurdo, né? Um diálogo bem surreal entre os dois enquanto eles estão esperando isso. E eu estava com uma cara já um pouco barbado, uma cara um pouco de bandido, uma pouca para dar, você que pode dar, imprimir isso. Mas essa minha ex-namorada, que a gente criou uma amizade depois, ligou para mim e falou assim, Marcelo, o Luiz Fernando Carvalho vai fazer uma novela de imigrantes italianos e ele vai ter uma reunião aqui, porque a Globo tinha ao lado da emissora, ali no Lopes Quintas, tinha umas casinhas que a Globo alugava para usar como departamento de elenco. E ele vai estar tal hora nessa casa, aborda ele, mostra o teu material e fala que você quer trabalhar, porque ela sabia daquele meu encontro com ele há uns 2 anos atrás. Eu falei, caramba. Enfim, fui para lá, fiquei na varanda dessa casa, assim, que era uma porta na rua e uma porta aqui, as pessoas tinham que passar aqui. Eu fiquei nesse buraco aqui, esperando ele passar. Só que eu fiquei 4 horas nesse buraco e ele não aparecia. Então, de tanto passar gente para lá, para cá, eu já afrouxei um pouquinho e quando ele apareceu mesmo, ele é comprido e grande, no que ele abriu a porta, ele já estava entrando na outra, foi o tempo de eu falar, Luiz, ele me atendeu assim, tipo virado assim, né, com a porta aberta, eu falei, o que é? Eu falei, não, desculpa, eu sou aquele rapaz que você me chamou, me situei ele um pouquinho, muito rapidinho assim, queria deixar o meu currículo para, sei que você vai fazer um próximo trabalho e tal. Ele falou assim, tá, aguarda aí que eu vou pedir para minha secretária pegar contigo aí, fechou a porta. Eu falei, puta. Aí deu 1 minuto, abriu a Lucinha, baixinha, depois eu vim saber que era o braço direito do Luiz, toda simpática. Aí eu falei, oi, tudo bem, Lucinha? Aí expliquei para ela, eu fiz a oficina um tempo atrás, o Luiz me chamou, não deu certo, eu imigrante italiano, tá aqui meu currículo, eu acho que eu, gostaria de fazer parte de um teste para o elenco e tal, e deixei, fechei a porta, falei, Aí desci a rua para pegar o ônibus para Niterói, meio desanimado, assim, triste, e assim foi. Nesse meio tempo, nesses testes, a história é um pouco comprida, mas enfim, vale a pena escutar. Nesse meio tempo da resposta dele, que não vinha a resposta dele, eu segui a minha vida, fazendo esses testes da Mil, que passa com a prancheta lá atrás e tal, e fui chamado para fazer um teste para um comercial da cerveja Antártica, que a Daniela Mercury ia cantar, e a Conspiração Filmes, na época, era a grande produtora de comercial do Brasil, só
Andrusha Waddington, aquela galera forte. E eles me chamaram para fazer, era um grupo que ia para Paraty, para remar lá nos rios selvagens, e um grupo que ia para um grupo muito reduzido de 5, 6 pessoas que ia para Tunísia, deserto da Tunísia, gravar com os camelos, lá bebendo cerveja, como se estivesse voltando de uma festa chique, tudo, e, enfim, aquela coisa de comercial, né? Tá num deserto com camelo voltando numa festa. E era mais barato levar essa turma para a Tunísia do que gravar em Arraial do Cabo trazendo camelo. Por isso que eles fizeram isso. E aí eu fui lá despretensiosamente fazer o teste para o grupo de Paraty. O teste não consistia em texto, não tinha texto. E como eu já vinha fazendo vários testes ao longo dos meses, eu conhecia o cara que estava comandando o teste, o diretor, quem estava fazendo o teste. Então eu ia muito apreensivo nos testes anteriores quando tinha texto, porque eu ia nervoso, porque fazer direito, decorar isso aqui, fazer direito, fazer... E não rolava. Quero fazer direito, quero fazer... Não rolava. E dessa vez eu fui para um teste que não tinha texto, conhecia todo mundo, e fui meio desarmado, e o teste era assim, tipo assim, faz aí, Marcelo, é para fazer uma micagem qualquer. Aparece aí, faz uma micagem. Não era para mim só, não, era para todo mundo que aparecia. E eu estava tão assim, tipo, Tava leve. Conspiração, cerveja Antártica, não tem passado em quase nenhum teste. Liguei o F e falei, era palhaço mesmo, eu já conhecia todo mundo. Eu estava muito à vontade, desarmadão. Cheguei no meio da câmera e comecei a fazer minhas palhaçadas, fiz uma porção de palhaçada e fui embora. Aí, 4 dias depois, me ligam lá para casa, o cara da conspiração, e eu logo falei assim, caramba, acho que eu passei para ti. Eu falei assim, oi Marcelo, tudo bem? Tal, aqui é fulano e tal, do departamento de cerveja Antártica. Deixa eu fazer uma pergunta a você, você tem passaporte? Eu falei, passaporte? Ainda brinquei. Passaporte é aquele negócio que tem foto, né, que você viaja, né, de avião. Eu nunca tinha viajado de avião. Quer dizer, internacional, interno tinha viajado. É aquele negócio que te tira para viajar, né? Aí eu falei assim, não, porque você foi escolhido para o Andrusha. Andrusha não, perdão, era o filho da Fernanda Montenegro, Cláudio, esqueci o sobrenome dele, mas é o irmão da Fernanda Torres. Ele dirigiu o projeto. Ele te escolheu para você ir para a Tunísia, com um grupo que vai gravar lá. Falei, caramba! Aí, cara, revolução, peguei o paletó do meu pai, nem precisava disso, mas eu peguei um paletó, peguei uma gravata, pedi para um amigo meu fazer uma gravata, pedi dinheiro para minha mãe, fui por edifício, eu morava em Niterói, fui por edifício garagem no centro do Rio de Janeiro, porque era o único lugar naquela época que tinha uma cabine de foto para passaporte, bati a foto para passaporte, tirei meu passaporte em tempo rápido assim e viajei para a Tunísia. Minha primeira viagem internacional, fui para Paris, Tunis, andei quase 5 horas para dentro do deserto, porque Tunis não é deserto. Você tem que ir para a borda do deserto para gravar lá. Ficamos uma semana lá. Ao final dessa gravação, estávamos todos no lobby do hotel, com a mala para voltar mais 5 horas para Tunis e pegar Paris e Rio. A equipe abriu um champanhe para comemorar o desfecho da gravação. Quando a gente estava brindando, eu vejo a assistente que estava lá com a gente, assistente de produção, vinha assim meio esbaforida, com o olho meio aberto, assim, falando, Marcelo. Aí na hora eu falei assim, caralho, aconteceu alguma merda, minha mãe morreu, aconteceu alguma merda. Ela veio esbaforida para mim, nitidamente querendo me dar alguma mensagem. Eu fiquei em pânico na hora, mas foi muito rápido isso, porque em seguida ela falou assim, Marcelo, e naquela época era fax, né? Não tinha, o mais moderno era fax. Você ter um fax era uma situação. Enfim, só para ela chegou assim, Marcelo, chegou um fax da Rede Globo aqui para você. O Luiz Fernando Carvalho quer que você faça teste para 2 personagens para a próxima novela das 8. Aí ali, cara, ali eu falei, cara, a bola está no meu pé. Porque o cara quer que eu faça teste para 2 personagens, ou seja, ele quer que eu faça a novela. Ele só está em dúvida em saber qual personagem que eu faço. Fiquei muito agoniado, voltei, entrei em contato com eles, eles me deram, na realidade eles definiram, quando eu voltei eles já tinham definido que não eram 2 personagens, era só um.
Eles me deram um texto para eu decorar e está na Herbert Richards, que era um estúdio que tinha ali na Tijuca. De dublagem? Não sei se ainda tem, Sim. de dublagem, mas era de gravação também. Uhum. Eu fui lá fazer esse teste. Quando eu entro para fazer o teste, fui até a Lavínia Vlasak também, que foi fazer um teste lá comigo. Ela acabou fazendo novela também, mas a segunda fase. Quando eu comecei a fazer o texto é esse, o Luiz Fernando falou assim, cara, não é esse texto que eu quero que você faça. Aí deu um esporro assim na produção, falou assim, cara, qual texto? Aí eu na hora tive um insight que é ali que eu ganhei ele mesmo. Eu falei assim, Luiz, mas qual era o texto? Era um brinde, meu personagem ia para a guerra, ele morria, ele fazia um brinde enorme, assim, um discurso que ele ia para a Itália, ele era pracinha brasileira, enfim. Eu falei assim, me dá o texto agora, só me dá 20 minutos para eu decorar, para poder fazer. Aí ele falou assim, tudo bem, o professor me deu o texto, e eu pedi 20 minutos porque eu até hoje, meu método de decorar, todo mundo tem o seu, mas o meu é de escrever a próprio punho, eu desmembro aquele texto que está muito encavacado, eu boto ele em linhas mais... E até cola na escola era a mesma coisa, né? Eu fazia cola e só de fazer a cola eu já estudava. Então eu fiz o texto, sentei numa sala, fiquei lá escrevendo o texto, falei, caramba, texto complicado no sentido da emoção, né? E aí eu me lembro que o Luiz Fernando abriu a porta assim, em 10 minutos, assim, ele abriu a porta para ver o que eu estava fazendo, eu falei assim, então, peraí, não, ele só queria conferir se eu estava realmente estudando, e estava. Aí mais 10 minutos depois eu falei assim, Luiz, bom, dentro do possível eu estou pronto, posso fazer esse teste. Fiz o teste com esse texto e depois, uma semana depois, me ligaram falando que eu fui aprovado, escolhido para fazer o Bruno Berdinazzi, que foi o personagem da primeira fase da novela O Rei do Gado, uma novela do Benedito Rui Barbosa, que foi que eu vinha fazer depois, uma outra novela que o Benedito quis que eu fizesse essa novela, porque o autor, quando gosta, cria uma afinidade, né? Que foi Terra Nostra depois, que eu fiz, da mesma autoria, mas com outra direção. E foi nesse dia que me ligaram para dizer que eu tinha sido aprovado para fazer Bruno Berdinazzi, novela das 8. Eu me lembro que eu vivia na casa de uma namorada minha, me lembro que estava chovendo na Gávea, na varanda, desliguei o telefone e fiquei literalmente de meia-noite às 4 da manhã sentado, vendo a chuva cair e tendo a certeza que a minha vida dali ela ia mudar totalmente, porque eu estava entrando no filé mignon. Se tivessem chegado para mim e falado assim, Marcelo, escolhe a melhor maneira que você quer para você estourar assim na televisão. Fazer um roteiro, né? Faz um roteiro aí. Seria isso. Você tem esse poder de fazer isso. Eu ia ficar 3 dias pensando, fazer o melhor roteiro e apresentar. Quero isso. A vida ia falar assim, não, o melhor roteiro é esse aqui. Que foi exatamente o que aconteceu comigo. Entre teatro, TV e cinema, o que você mais gostava de fazer? Cara, teatro é a arte do ator. A essência. É ator. Abriu a cortina, é você em cena. Não tem volta. Não tem volta, independente do que você ensaiou, do que você combinou, do que você fez. Não tem corte, não tem posso voltar de novo. Não tem, é você. É a arte do ator, é o teatro. Ali você tem... Tanto é que a origem das palmas ao final do espetáculo na Grécia é para você justamente fazer com que você saia dessa catarse que você está incorporado na Grécia Antiga, com um personagem incorporado, e ao final as pessoas batem palma efusivamente para você poder desligar e despertar daquilo ali e poder... Acabou. Acabou. Agora sou eu, poxa, obrigado. Caramba, é quase um médium incorporado, né? Isso. Agora, cinema é arte para mim do diretor. É ele que comanda ali, você pode gravar 30 cenas, mas ele, na hora da edição, é ele que vai falar, não, essas 7 cenas que ele fez não vão pro ar não, porque na minha montagem melhor é isso aqui. E às vezes ele joga fora 7 cenas que você fez com tão empenho, demorou dias ali com a produção fazendo e aquilo não vai pro ar. É um dinheiro gasto pela produção à toa, sabe? Mas é a arte do diretor. Televisão, para mim, já é uma arte também do diretor, mas é mais do editor.
Ele está lá na suíte, cortando 4 televisões, são 4 câmeras que estão lá, e ele está cortando, falou, botou aqui, cortou para cá, cortou para lá, cortou para lá. Então, essa é a arte mais para mim do editor. Mas, se você perguntar, eu acho que está dentro da sua pergunta também, qual o melhor meio para eu poder fazer o meu trabalho, eu te respondo simplesmente o que tem a melhor história para contar. Porque por mais que eu saiba que a arte do teatro é a arte do ator, se você não tem uma boa história para ser contada, ela não vale a pena. Porque eu gosto muito, apesar de ser uma arte que foge do nosso controle, o cinema e a televisão, eu gosto muito de fazer, aprendi a fazer e sei fazer e gosto de fazer. Os 3 veículos. Então, para mim, tem que ter uma boa história para ser contada. Se a história não for boa, não tem sentido nenhum. É quase você ficar esvaziado para você poder. E comparando com a corretagem, você tem que ter amor e paixão por aquilo que você está vendendo. Sim. Né? Agora, o streaming, Netflix, Amazon Prime, trouxe uma história nova, trouxe um personagem novo? Ou é a mesma coisa que fazer TV? Muda alguma coisa? A mesma coisa. É mais parecido com cinema, né? Não é tão parecido com televisão. É quase uma mescla, assim. Obviamente, amplia-se o mercado. Para a gente é bom, mas percebe-se hoje, falando com você agora, hoje, não é uma coisa que evoluiu. É uma coisa, pelo contrário, deu até uma estagnada. Muito em função de budget, muito em função de orçamento, que é o problema que as televisões estão tendo, né? Estão cortando os seus custos por salários altos, os grandes profissionais de todas as áreas, não só ator, como jornalista, autores, diretores, estão sendo dispensados para botarem gente nova que ganham 20 vezes menos. Isso, consequentemente, reflete na qualidade do produto e, consequentemente, reflete na quantidade de pessoas que assistem. A audiência diminui drasticamente. Então, ainda mais com a entrada do YouTube, que hoje, há mais de 10 anos, é o meu veículo de comunicação, que eu gosto de ver, com a entrada do YouTube, com internet, os celulares, hoje em dia todo mundo é dono do que quer ver, do que quer assistir. E não ficava refém de alguém que pudesse dizer, agora você vai assistir isso, agora é isso. Imagina, vou explicar hoje para uma geração nova, crianças de 10 anos, 11, que existia a seguir cenas dos próximos capítulos. E você vai ver só no dia seguinte. Você só vai ver, meu Deus, eu tenho que ver essa novela no dia seguinte. Eu vou pular a publicidade. Não existe isso mais hoje, né? Então... Agora, trazendo para o mercado imobiliário, você está há poucos meses no mercado imobiliário, mas o que você traz da TV, do teatro, do cinema, que você consegue usar no seu atendimento, numa negociação, numa apresentação de um imóvel? Sérgio, é a relação humana. São as pessoas, o contato com as pessoas. Isso é com as pessoas, é um trabalho de psicologia, é um trabalho de humanas, porque... Como eu já escutei no seu podcast, não sei se veio de você ou de alguém que você entrevistou no Instagram, o corretor é um algodão entre cristais. Foi o Eliseu que falou aqui no primeiro. Isso é uma definição muito boa, porque, cara, é muito delicado quem está vendendo, quem está comprando, e você tem que estar ali mediando isso, né? Eu tenho que ter muita diplomacia. Eu tenho que entender o comportamento humano. A minha vida, o meu estudo de mais de 20 anos, quase 30, como ator, praticamente 30 anos, né, que vai fazer agora, quase 30 anos que eu estou nessa profissão, me dão uma bagagem certa para poder enfrentar o que eu estou enfrentando agora com a corretagem. Tenho pouco tempo? Tenho. Tem dificuldades? Tem, e vou sempre ter, acho que sempre. Mas eu vejo que as minhas dificuldades são no nível burocrático, sabe? Na coisa de papelada, ainda lidar com certos termos que não... Operacional. O operacional, mas Sim. Aqui a The Agency me proporciona... Alguém vai te ajudar. Isso para eu ficar tranquilo para trazer o que eles precisam de mim, que são clientes. Porque a partir do momento que eu divulguei que eu estava trabalhando na corretagem,
foi uma chuva, uma enxurrada de pessoas me procurando e oferecendo tudo e qualquer tipo de negócio. Principalmente do Brasil, mesmo sabendo, as pessoas Você está aqui. estão sabendo que eu estou em Portugal, né? E isso detonou... Bom, eu já fugi da tua pergunta, mas eu quero ficar ainda dentro dela. Essa coisa de ser algodão entre cristais, eu percebo que o corretor ele não está vendendo imóvel, ele está vendendo sonhos. Sabe, eu já fui o cliente, né, durante vários anos. Estou aqui em Portugal há 6 anos, eu estou na terceira casa alugada, ainda não tem ela minha, mas eu tive que lidar com corretagem para achar essas casas. E aí eu percebo que envolve você ser honesto, sabe, com o seu cliente. Eu prefiro um corretor honesto e verdadeiro do que um que queira só vender o imóvel por vender. Sabe? É quase que nem vendedor de loja, senta para ver uma roupa e o vendedor está lá do outro lado. Oi, peraí, deixa eu ficar à vontade para... Sabe, o vendedor tem que ter esse feeling de saber se o comprador precisa... De Porque tem ajuda, comprador que precisa de ajuda, Sim. precisa ter aquela pessoa do lado, quase uma babá. E tem comprador que não quer ver o corretor, mas que no primeiro telefonema o corretor está atento para atendê-lo. Então você tem que ter essa leitura, e para ter essa leitura você tem que ter um conhecimento humano, né? Então isso eu percebo que eu tenho esse feeling para poder trabalhar. Então, não, eu acho que é basicamente isso. Tem vários fatores também intrínsecos a isso que eu venho aprendendo, venho acumulando com erros e acertos, observando os corretores daqui, como eu falei, eu sou muito curioso, eu sempre pergunto o que pode dar certo, o que não pode dar certo, ter mais intimidade com o vocabulário da corretagem, players, leads, CMI, CP, promessa de compra e venda, contrato de promessa de compra e CPCV, né? Então, você vê, isso aí ainda tem tá estudando. que ter uma... Eu sei o que é, mas ainda não tenho essa intimidade de sair pelo... Eu tenho ainda que pensar se eu estou falando certo tal termo. Mas, como eu falei, o meu papel aqui, que eu acho que, entrando a The Agency, é uma empresa midiática, eu sou midiático, foi uma simbiose que aconteceu, eu entendo o meu papel na empresa, a empresa entende o meu papel aqui, e juntando, eu acho que a tendência é só eu crescer muito e a agência também, consequentemente, e todos os corretores, porque uma coisa que eu sempre pensei antes de ser corretor é a coisa de ser da parceria, que aqui funciona. Essa coisa de só, eu vou vender no pleno, querendo o comprador e o vendedor e vou pegar a percentagem inteira. Não, é assim, vamos fazer parceria, vamos vender. Vendeu, Próximo. Próximo. Todo mundo ganha dinheiro. É o fluxo tem que acontecer. Eu percebo que aqui tem que ter o fluxo. Se não tiver o fluxo, ficar retendo, vira uma represa, só acumulando. Então, e a partir desse vídeo que eu fiz e tudo, que estourou até a possibilidade da expansão da The Agency global, que ela vem acontecendo aos poucos, Barcelona, a empresa está começando a se infiltrar de uma maneira muito voraz assim. E tem uma grande possibilidade, um projeto que eu estou estudando com carinho, estamos estudando com carinho, Brasil, da gente atacar a nossa terra, que é um mercado vultoso, né? Então, sim. Em breve podemos ter novidades aí no Brasil. Com certeza teremos novidades, e novidades talvez tão maiores que eu nem tenha dimensão ainda do que vai acontecer. Porque a partir do momento que eu tive essa divulgação, que eu entrei no mundo da corretagem, o que aconteceu, só para resumir, eu tive muita mídia com relação a isso. E isso chegou nos ouvidos do Maurício Umansky, que é o CEO, o fundador da The Agency. E o meu CEO aqui em Portugal é muito amigo do Maurício Aires.
E eles conversaram, o Maurício quis saber do Quem é esse Aires, cara? What's going on, man? O que está acontecendo aí no Brasil? Quem é esse cara? E o Aires explicou quem eu era, a situação que estava acontecendo, e isso detonou uma ideia que eles já tinham, já em embrião, de expandir o The Agency para o Brasil, só que com essa repercussão se tornou uma ideia de que isso fosse antecipado e precisando ser colocado em prática o mais rápido possível. E é isso que nós estamos estudando para que isso realmente Foi quando a gente se conheceu em Curitiba. aconteça. Foi quando E você pagou um café. Eu paguei um café a você, está me devendo um café. Vou te pagar um café em Portugal. Então, nós fizemos essa viagem ao Brasil, eu e Aires, para conhecer os investidores no Brasil. E, inclusive, nós conhecemos você, Sérgio, porque foi indicação do Maurício Mansky. O Maurício Mansky falou, vocês têm que procurar o Sérgio Langer para conversar. E foi o que aconteceu, nós procuramos, aconteceu uma sinergia muito boa. Você é um cara que está completamente antenado nesse mercado, que é o nosso target. E daí vão nascer esses frutos aí que me remeto até à minha infância, quando eu comia manga no pé da mangueira, assim, que eu ficava... Não aguentava mais comer manga, que era muita manga caindo. E nada é por acaso, né? Eu moro em São Paulo, eu estava em Curitiba, quando eu falei com o Aires, vocês estavam chegando em Curitiba, e nada é por acaso. Né? Exatamente. Você não era de lá, você estava lá por um acaso, nós também estávamos por um acaso, ligamos e fizemos uma conversa despretensiosa, né? Sim. Num café que a gente nem sabia onde é que... Vamos ver o que estava fechado, fomos em outro, né? Aquele ali. Sentamos, tomamos o café e dali demos o start de coisas que vão acontecer aqui, que vão ser grandiosas, eu tenho certeza disso. Agora, você tem uma paixão por arquitetura, por design, como que isso te ajuda no mercado de luxo, no mercado imobiliário? Eu sou bem detalhista nesse sentido, eu tenho muito bom gosto, a arquitetura, o design, em todos os sentidos, em toda a área esportiva. Adoro a Fórmula 1, eu gosto de ver o design de um novo carro sendo elaborado, por exemplo. Os projetos dos novos prédios que eu tenho conhecido aqui no Brasil, agora com essa nova febre que está tendo, né, das construtoras, incorporadoras se associarem aos brandings, né, brand residence, as marcas, né? As marcas, né? Isso aí também é outra coisa que está me fascinando. Sabe, um prédio da Lamborghini. Você tem que ir para Dubai com a gente. Tô louco para ir. Dubai só tem isso. Com certeza. Nossa, e agora? Camboriú agora. Sim, também, Camboriú. Com esse prédio do Sena Tower que vai lançar lá. Inacreditável esse projeto. Bizarro. Enfim, é daí para mais. Mas a gente está entrando num mundo realmente que vai explodir. Agora, você falou em alguma entrevista que eu li, que a transação imobiliária é muito mais só do que uma transação, é algo emocional. O que você pode falar sobre isso aí? O que eu falei, nós vendemos sonhos. Né? Nós vendemos sonhos. As pessoas... porque eu não vou negar que estou nesse mercado para ganhar dinheiro. Claro. Nós estamos nesse mercado para ganhar dinheiro. E é hipócrita falar que isso aí é inegável. Seria hipocrisia da minha parte falar que não. Queremos vender um sonho. E queremos sim. Eu quero poder aliar as duas coisas. Eu não quero separar uma coisa da outra. Eu quero ganhar dinheiro sim e eu quero fazer com que o meu cliente fique satisfeito com o que eu estou fazendo. Eu acho que não existe... Da mesma forma que eu tinha uma satisfação... Para se gravar novela, Sérgio, é uma coisa muito estafante, assim. São 10 meses de você ir ao estúdio todo dia, gravar 30 cenas todo dia. E às vezes falando a mesma coisa. Em 30 textos falando a mesma coisa. Mas existia para mim... E eu estava lá para ganhar dinheiro. Mas eu também gostava de transmitir a minha emoção para aquele personagem, para que ele atingisse quem está assistindo. E hoje eu colho esses frutos aqui. Eu moro distante do meu país, mas eu sou totalmente aqui reconhecido pelos trabalhos que eu construí ao longo da minha carreira.
E digo mais, não é obviamente pelos portugueses e pelos brasileiros que moram aqui, mas são por toda a América do Sul, romenos, búlgaros, russos, cubanos. Para quem não sabe, as novelas brasileiras são assistidas no mundo inteiro, né? Sim, no mundo inteiro. E eu vou te dizer mais, nessa fase que eu estava trabalhando com esse meu amigo, que tinha Imobiliária X, nós fomos eu fui acompanhá-lo, claro, sem dar pitaco nenhum, só observando como um grande laboratório. Ele levou um cliente americano numa propriedade, um apartamento em Lisboa, de uma russa. Até então eu não sabia que a proprietária era russa. E chegamos lá, eu, o meu amigo e o cliente americano. Batemos na porta, ela abriu. Quando a russa abriu e olhou para mim, eu vi que ela regalou um olhão assim. E eu, obviamente, macaco velho, percebi que ela tinha me reconhecido. Porque eu sabia que na Rússia eu sou muito reconhecido. Eu já bati então foto. Você fala russo? Não, eu falo só spasiba, que é obrigado. Mas na dublagem você já falou, alguém falou russo por você. Só sei que eu sei quando a coisa fica russa ou não. Isso eu sei. Нет? Não, parusco não. Нет. Só spasiba. Enfim, a visita foi feita e ao final, quando estávamos saindo, o americano não entendeu nada, porque a rua o americano também não sabia que eu estava ali como espectador assistente do corretor, que ele tinha contratado. Até aí nada. Então era o assistente do corretor, ou seja, não era nada para o americano. Influenciou em alguma coisa. E quando eu estava saindo, a russa falou assim, posso tirar uma foto com você? Em inglês, tá? Posso tirar uma foto com você? Nossa, adoro seu trabalho e tal. E bateu uma foto comigo. O americano não entendendo absolutamente nada, sabe? Então isso tudo. Essa situação eu contei só para explicar de quão gratificante é você ser reconhecido pelo seu trabalho, né? Isso, de certa forma, e obviamente ajuda muito no trabalho que eu estou fazendo aqui. E pode te atrapalhar em alguma coisa ou não? Você vê mais portas abrindo do que se fechando? Vejo mais portas abrindo do que fechando, sim. Fechando, talvez, não. Pode ser até que aconteça alguma situação, mas não, graças a Deus ainda não vi a porta se fechar por esse motivo, não. A tendência é só realmente as portas uma aceitação positiva. Se abrirem. Aceitação positiva, mesmo que no início, quando eu fiz o anúncio que eu virei corretor, uma certa tendência dessa imprensa que tenta desvalorizar ou qualquer coisa, e foi uma coisa óbvia que não grudou em mim, ao contrário, foi um movimento contrário do que certas pessoas da empresa tentaram me diminuir, de falar que agora o ator da Rede Globo virou corretor de imóveis, né? Como se isso fosse demérito, mas ao contrário, porque eu percebi que os corretores, eu virei tipo um ídolo dos corretores no Brasil. Da mesma forma que Sim, com certeza. Sim, porque eu de uma certa... Você eu levanto a bandeira, claro, né? Claro. Agora me vejo representado, Sim. porque eu fiz uma novela, por exemplo, que foi Senhora do Destino, onde era um maître, um sommelier, né? E eu estou falando de 2002, se eu não me engano, 2004. Eu era um maître sommelier e eu me lembro que até hoje eu entro num restaurante, o maître e o garçom me atendem falando, olha o Viriato aí. Porque era o nome do personagem. Tinha levantado a bandeira dos garçons, dos sommeliers, maîtres de todos os restaurantes do Brasil. Se sentem representados. Né? Eles se sentem representados. E é isso, fico muito gratificado, muito feliz. Né? E eu percebo que é só o início de uma grande jornada. E você é um grande defensor também da sustentabilidade e da preservação cultural, né? O que você pode falar sobre isso? Sustentabilidade cultural, que você fala? A sustentabilidade e a preservação cultural, da parte da cultura também. Não, sim, porque assim, por mais que com a inteligência artificial surgindo, a tecnologia vindo de uma maneira muito ferrenha, hoje em dia talvez para se fazer um teste para fazer personagens talvez não sejam mais humanos, sejam inteligências artificiais, que estão perfeitos, não precisam mais contratar ator, é só fazer. Mas eu acredito muito ainda na relação humana e na origem que remete à Grécia. Sabe? Sófocles, Eurípides, essas pessoas que construíram a base do teatro moderno. Eu acho que
vai chegar um momento em que essa relação, o que nós estamos fazendo aqui, eu e você agora conversando, que atinge a quem está assistindo a gente, isso aqui pode ser feito pela inteligência artificial? Pode. Mas não, o que vale aqui para mim é a emoção, você criar uma emoção não pré-estabelecida, criada aqui agora, de um sentimento que venha. Isso eu acho que a inteligência artificial Não faz. Não faz. Isso vem de um ser humano, sabe? Da vontade do ser humano. Então eu acredito não só na parte cultural, mas fazendo um paralelo com a imobiliária, também essa coisa por exemplo, na venda, principalmente de imóvel de alto luxo, eu percebo que tem que ser incluído coisas que não eram incluídas antes. Tipo, por exemplo, na garagem de um prédio ou de uma casa ter o abastecimento de um carro elétrico. Coisa que não é impensável, né? Você agregar esse tipo de valor Sim. ao seu imóvel e coisas sustentáveis, tipo luz, LEDs, que não precisam tanto da eletricidade, mas de coisas da luz do sol, sim, sim. Não está no termo técnico, isso tem que ser cada vez mais estimulado e eu percebo que os novos projetos estão pensando nesse meio, até de jardinagem, de alimentação mesmo, as pessoas estão plantando em casa, tem o seu reduto que possam cultivar o seu próprio alimento, por exemplo. E você sempre recebeu muito carinho do público, dos fãs, mulheres, homens, crianças, e agora você está atingindo um público novo que são corretores de imóveis. Você esteve recentemente no Brasil para algumas palestras e teve contato com muito corretora tirou foto, ouviu muito feedback. O que você ouviu aí de interessante? O que você conversou com corretores? Olha, de um modo geral, é exatamente isso que eu falei anteriormente. Eles se sentem representados, agradecem muito eu estar levantando essa bandeira, me parabenizam por eu estar, de certa forma, me reinventando na profissão, porque eu não tive problema nenhum de me anunciar como corretor de imóveis de luxo, coisa que muita gente... Eu tive um grande amigo meu que, quando eu fiz esse vídeo que eu estava anunciando que eu era corretor, ele, no ato, me ligou e falou exatamente isso. Tira esse vídeo do ar agora. Eu falei, por quê? Cara, você tem um legado como ator. Você não pode estar fazendo isso. Eu falei, cara, eu sei o que eu estou fazendo. Eu estou fazendo isso, eu expliquei a situação e deixei, não ia tirar. Deixei. 7 dias depois, ele me ligou. Eu falei, Marcelo, cara, eu queria te pedir desculpa. Queria te pedir desculpa porque eu não imaginei que o Brasil inteiro falando de mim, era exatamente o que eu queria, eu sabia o que eu estava fazendo. Então tem muita gente, para você ver, o teu melhor amigo te liga para falar que você está fazendo uma coisa errada, sem saber que ele que estava errado, ele me ligou, pelo menos ele teve a hombridade de me ligar e pedir desculpas e perceber o erro que ele tinha feito de me pedir uma coisa que era um absurdo. Assim. E projetando o futuro, o que você imagina nos próximos anos? Você está para completar 60 anos, né? Em janeiro eu faço 60 anos. Você não parece 60 anos, né? O que vale é o que tem dentro da gente, dentro da cabeça da gente. O que você planeja para os próximos anos? Vida pessoal, mercado imobiliário, negócios, Brasil? Cara, eu projeto coisas boas. Esse projeto Brasil, acho que é uma coisa que eu vou me dedicar muito para que isso aconteça. Ele tem inovações aí, pouca gente, e eu te digo isso, Sérgio, muito pouca gente está percebendo o que é esse projeto da The Agency Brasil. Eu considero o Aires Neto o fundador aqui da The Agency Portugal, fundador não, o CEO da The Agency Portugal, um visionário nesse sentido. Porque nitidamente é uma pessoa que tem a bagagem que ele tem, ele tá sabendo exatamente o que ele está fazendo, ele percebe a potencialidade do mercado brasileiro que beira, se não passa, o do trilhão. Sim, o mercado é gigante. Né?
o que ele fez em 1 ano e meio, quase 2 agora em fevereiro, faz 2 anos da The Agency Portugal, já está na situação que ela está, um país do tamanho de Pequeno, Pernambuco, imagina no mercado brasileiro. Isso, com certeza, vai impactar o mercado de uma forma geral, já impactou aqui em Portugal, vai quebrar certos paradigmas que as pessoas vão ter que se reinventar com o que vai ser implementado, e a gente já está na boca para que isso seja estabelecido, não tem nada certo ainda, mas o que está se caminhando e se formatando para que isso aconteça é um tiro certo. E eu tenho essa sensação de que, voltando assim, talvez até para, não sei, nem estou me adiantando aqui para encerrar, mas como eu falei várias vezes aqui do que, ele entendeu isso aí, é The Agency Portugal, beleza, mas não vai ser não. Olha aqui, ó, olha o Brasil aqui para você. Tem algo... Olha o que vai vir para você aqui. Então é nisso que eu estou me fiando e me sinto participando de um evento histórico que vai acontecer e mudar o mercado de uma maneira muito, assim, é como se já tivesse dado a largada, a gente já está com o carro na pista e as pessoas ainda, quando se tocarem, que tem que pegar esse mesmo carro e entrar na pista, a gente já deu 2, 3 voltas na pista. vai ser difícil pegar. Vai ser difícil pegar. Mas eu digo, vai ser difícil pegar sim, mas torço para que isso aconteça, torço para que eles peguem seu carro e vão para a pista também, porque dentro da filosofia da The Agency não é uma coisa assim, eu quero o seu... Não, a concorrência ela é necessária. Claro. A concorrência é necessária para que a gente se aprimore e cresça cada vez mais. Muito bom, Marcelo, estamos chegando ao final do nosso episódio, quero te agradecer, eu que agradeço. Te parabenizar. Vi muita novela do Marcelo, na época que eu via novela, hoje já há alguns anos não vejo novela, mas quando você falou da parte esotérica, a minha mãe, acho que antes dessa época, ela já estudava astrologia. Olha. Minha mãe fez muito mapa astral, estudou numerologia, depois cabala. Depois a gente vai fazer um vídeo para ela aqui. Ela vai gostar de saber que você tem essa ligação com o lado esotérico. E falar, me sinto muito feliz de estar aqui do lado de vocês aqui e nesse projeto grande aí que vamos construir. Estamos construindo ainda. Estamos nos alicerces aí para o Brasil. Então, obrigado. Eu acho que assim, para você ir longe, para você tocar os céus, você tem que ter raízes tão profundas que toquem os infernos, entendeu? E eu, nessa minha construção aqui, quando eu falo, muita gente pergunta assim, e aí, Marcelo, tá vendendo muito? Eu falo assim, calma, vamos de tijolinho a tijolinho. Eu me sinto construindo uma base. Eu não estou querendo construir o prédio já, não quero estar no 27º andar, não, eu estou construindo a base. Porque quando essa base estiver muito sólida, o prédio vai subir de uma maneira simples e natural, fácil. Muito bom. Bom, é isso. Instagram, seu Marcelo? @Marcelo Antoni, _ oficial. Marcelo com 2 L's. Marcelo Antoni com 2 L's, sem o H no Antoni, com Y no final. _ oficial. Vou deixar marcado aqui o Instagram do Marcelo aqui nos comentários. Você que está no YouTube, deixa seu comentário aqui, deixa o seu like. O Marcelo depois vai entrar para ler os comentários aqui no YouTube. Se você viu a novela do Marcelo, se você está acompanhando essa trajetória dele no mercado imobiliário, você que está no Spotify, deixa sua avaliação para a gente, é importante, siga o nosso canal e semana que vem tem mais. Obrigado, tchau!